pessoal, saudações a todos com a nossa live aí. A live hoje diferente, live com a participação especial da Lu. A Lu, que foi minha aluna aí da mentoria, né? Pessoa muito querida aí, que estará conosco, né, nessa live, respondendo as perguntas de vocês e falando sobre... Boa noite, Gustavo. E falando sobre a questão aí de gestão de risco. Um assunto tão pedido aí, eu resolvi trazer a Lu, que é economista, que tem... Boa noite, Cris. Que é economista, que tem bastante coisa aí para ajudá-los nessa questão de gestão de risco aí. Tanto gestão de risco para day trade, quanto gestão de risco para swing. Tá? A Lu, você acabou de entrar, pede para participar daí da reunião, que eu vou autorizar você, tá? É só pedir para participar aí da reunião, certo? Pede para participar que eu já deixo você entrar aí e já nós entraremos, né, com a Lu. Isso. Você pediu aí, Lu? Aqui. Oi, Isso. pessoal. Oi, Lu. Boa noite, tudo bom? Boa noite, saudações, Lu. Então, eu trouxe a Lu aí para vocês, justamente porque é um pedido que eu recebo muito, a questão de gestão de risco, né? Tanto a gestão de risco para day trade, quanto no geral, né? O que um day trader deve fazer, como organizar a questão de finanças. E você é economista, né, Lu? Você trabalhou aí bastante na questão do day trade, do swing trade, das posições. Aí você, na época que você fez mentoria comigo, você falou que você geria a questão das finanças aí familiares, né, do seu Sim. marido. Como é que foi isso? Me conta um pouquinho da sua história e da sua formação aí para o pessoal. Legal. Gente, boa noite, obrigada aí pela participação de vocês, uma honra estar aqui, grande mestre Sena, nem sem palavras aí para dizer o quanto. Nós tivemos algum probleminha com a Lu aí? Lu, você está com algum problema aí de internet? A Lu está com algum probleminha aí de internet? Algum probleminha de internet? Não é o meu, não é? O meu? Não, o meu não é não. Tá todo mundo me vendo aí, pessoal? Eu acho que há algum problema com a Lu aí. A Lu teve algum probleminha de internet? Tá tudo certo por aí? Wendel, Victor, Gustavo. A Lu deve estar com algum probleminha de internet, cara. Algum probleminha de internet aí? O quê? Algum probleminha. Problema técnico? Acontece, Lu. Hoje, né, pessoal, nós tivemos um problema técnico aí. Não tem problema, a gente aguarda. Hoje nós tivemos um probleminha técnico. Aí... Vamos lá? Acho que agora vai dar. Vamos ver se vai dar. Voltei, Ô, Lu, será? probleminha, voltou. Probleminha técnico aí faz parte. Hoje nós tivemos um problema técnico aí na Masterclass. E eu tive problemas técnicos hoje aí, né? Mas então eu estava perguntando para a Lu, acontece, estava perguntando para a Lu, para contar um pouco da experiência dela no mercado financeiro, e ela é economista também, que ela vai ajudar a questão da gestão de risco aí para vocês. Então pode falar um pouco aí da sua experiência, Lu, por favor, aí para o pessoal te conhecer. Legal, gente. Então, eu sou formada em economia já tem quase 20 anos, né? Eu atuei no começo da minha carreira, atuei um pouco em banco. Meu primeiro estágio já foi logo em bolsa, em corretora. Então, a primeira operação que eu fiz na minha vida foi comprar a opção de Telemar. Não sei se tem gente que lembra disso. Nossa. Então, uma beleza, né? Só que aí é aquela ilusão, né? A ilusão do trader. Naquela época eu não usava nem gráfico, era no book mesmo, e bora, comprei opção, paguei vários meses de faculdade, inclusive, até... A Lu continuou com os probleminhas técnicos, pessoal. O que nós vamos fazer, né? Com os probleminhas técnicos aí. Acontece. Essa técnica hoje, ela tá meio ruim, essa técnica aí. Eu também tive aí.
Mas aí o que acontece? Tô vendo. Tô vendo. Deixa eu até responder ela aqui, ó. Pessoal, pois é. O Instagram tá derrubando a lua aí hoje. Nós estamos tentando. Nós estamos tentando. Estamos tentando, pessoal. Estamos com esses probleminhas técnicos aí. Eu não sei o que está acontecendo. Por que, que o Instagram tá derrubando a lua aí? Tô tentando. Estamos tentando. Vai, tenta de novo, Lu. Tenta de novo aí, terceira vez. Agradecimento pela sua participação. Eu não sei o que está acontecendo. Eu estou autorizando você toda hora aqui. Pede mais uma vez. Pede mais uma vez. Pede mais uma vez e vamos lá, vamos tentar. O Instagram não está querendo que você passe aí. Sabe o que acontece, pessoal? A teoria da conspiração, às vezes, ela existe, né? Não está querendo que o pessoal entenda aí de gestão de risco, uma coisa tão importante aí para a galera, né? Vamos lá. Vamos ver a solicitação ali. Agora eu vou aceitar a solicitação aqui. Já aceitei novamente. Ô, Lu. Gente, não sei o que está acontecendo. Não é a internet. Ele está me derrubando. Tá se derrubando. Não aparece nada aí para você? Não. Na hora que eu caio? Tá aparecendo normal aí, que para mim, como eu fiz entrevista com algumas pessoas também, tá parecendo normal. E de repente você cai. Muito estranho, não sei o que está acontecendo, não. Vamos lá. Tomara que eu não caia mais. Vamos lá, vamos evoluir aqui no papo, então. Aí eu fiquei um tempo fora do mercado, né? Acabei trabalhando com outras coisas e em 2018, mais ou menos, eu voltei a operar e aí comecei a estudar day trade bastante. E aí até eu separei aqui um materialzinho sobre as fases do trader, que depois eu posso explicar um pouquinho delas, né? Porque quando eu encontrei você, eu tinha já passado por muitos cursos técnicos espetaculares, eu aprendi muitas coisas, né, da parte técnica, de análise técnica, mas eu não conseguia colocar em prática para fazer dinheiro. Então, eu tinha passado assim pela fase do deslumbre, o alvo ficar rica, pela fase da queda livre, que é vou falir, vou quebrar, quebrei a conta algumas vezes, perdi muito dinheiro. Aí eu cheguei na fase, né, que a gente chama de fase 3, que é a fase do estancar as perdas. Eu já não estava mais quebrando a conta, mas eu não conseguia sair daquele fundo do poço lá para falar, poxa, agora eu estou me desenvolvendo. E eu percebi assim, me faltava. Achei que o que estava me faltando era conhecimento na questão de comportamental, né? Fiz um baita curso comportamental, também não consegui sair do buraco, e aí eu conheci as suas mentorias e falei assim, putz, agora... Aí realmente foi onde eu consegui absorver o conhecimento técnico e ter um método para operar tecnicamente, para conseguir começar a virar ali naquele gráfico lá, embicar ele para cima de novo, né? Então, foi mais ou menos isso. E aí, eu fiquei acho que eu fiz, né, todas as mentorias e fui para a Masterclass, e eu acho que foi assim, um divisor de águas. Claro, eu já tinha bastante conhecimento de gerenciamento de risco, né? E da parte emocional, mas realmente me faltava assim uma técnica mais apurada, mais detalhada, porque assim eu sabia um monte de técnica e não conseguia aplicar aquilo na prática, então não conseguia sair do lugar. Então foi mais ou menos essa história. Aí eu passei alguns anos aí, né, fazendo day trade toda bagunçada, de um jeito que não me dava retorno, mesmo depois que eu parei de perder muito dinheiro, e aí eu comecei a operar o método, né, com vocês, e aí realmente eu comecei a ter alguns resultados aos pouquinhos aí mais consistentes, e aí começou a desenvolver melhor essa questão. E hoje eu estou atuando como planejadora financeira, né, então acabei resgatando um pouco essa coisa de gerenciamento mesmo, de planejamento, e assim, eu separei 3 coisas assim que eu acho que se a gente conseguir falar delas, eu acho que consigo acrescentar, espero conseguir acrescentar um pouquinho, né, entre o que eu estudei e o que eu vivi, que seria assim, 3 coisas fundamentais. Primeiro, um planejamento bem feito, que, né, eu posso dividir um pouco como eu fiz o meu e outras formas de fazer. O conhecimento técnico, que é indiscutível, se você quer ser um trader profissional, não tem como você não, né, não afiar isso constantemente, e a questão comportamental, e assim, fugir um pouco daquela coisa de
vaga, né? Que todo mundo fala, ah, você tem que ter disciplina, você tem que se libertar das suas crenças limitantes, enfim, N coisas aí que se joga no ar. Só que na realidade existem ferramentas mesmo, bem práticas para você usar no dia a dia, enquanto você está operando, antes de operar, depois de operar, é uma coisa mais prática. Eu queria trazer um pouco assim, é, mais prático mesmo, não ficar viajando aí, ai, conceitual, não, uma coisa prática, coisas práticas que eu acho que realmente vão fazer diferença aí né, para quem está tendo esse tipo de E dificuldade. como é que você vê essa questão, então, do gerenciamento de risco? Tá, O pessoal que é day trader, que tá. pede muito questão de gerenciamento de risco para day como que você vê isso em relação ao capital de cada um? O que que você acha que é interessante fazer para gerenciar, para dar um norte para o pessoal aí, conseguir ter um gerenciamento eficiente para viver de day trade? O que que Sim. você acha? Então, eu acho assim, gente, se você quer ter uma profissão, né, requer o quê? Você sentar e fazer, vamos supor, você vai empreender em qualquer coisa, você tem que fazer um plano de negócio, certo? E você tem que ter consciência que por X meses você não vai ter lucro, você não vai ter renda, você não vai vender o produto ou o serviço que você esteja querendo prestar, sei lá. Né? Então, o que eu aconselho, o que eu sugiro, né, uma sugestão. Isso é meio básico em planejamento financeiro, não importa com que você trabalhe. Todo mundo deveria construir inicialmente uma reserva de emergência para você bancar as suas despesas, para você poder começar no trade sem depender do dinheiro que você vai ganhar naquele mês. Então, o ideal é de você separar numa conta para você gastar no seu dia a dia, com seu aluguel, com seu cartão de crédito, com seu mercado, seja lá o que for, de 3 a 12 meses do seu custo mensal. Claro, o ideal é que você consiga, né, ter consciência que você está investindo seu tempo, sua dedicação numa nova profissão, se for o caso, ou numa profissão em paralelo, que você precisa estar consciente dessas despesas. Então, não adianta você querer estar num patamar aqui se você não conseguir juntar nunca dinheiro para 3 a 12 meses aí para começar, né? Então, assim, o ideal juntou de 3 a 12 meses, aí o que vai depender se é 3, se é 6, se é 12 meses? Qual que é realmente a complexidade das suas despesas? Então, por exemplo, eu tive um privilégio quando eu comecei, porque meu marido tem empresa, então eu não precisava pagar o condomínio, eu não precisava pagar a luz, eu não precisava pagar o mercado, eu podia me dar ao luxo, né, de simplesmente começar. De Uhum. repente você é a pessoa que banca a sua casa, você banca a escola dos seus filhos, você tem que ter o pé no chão e falar, ok, eu preciso começar devagar, eu não posso abrir mão, largar meu emprego e virar trader do dia para a noite, porque você não vai pagar suas contas no começo. Então, assim, então o ideal, montou sua reserva de emergência. De 3 a 12 meses seu custo mensal, e esse dinheiro não tem nada a ver com trade, é o dinheiro para você viver. Isso é básico, e todas as pessoas do mundo deveriam fazer isso antes de investir em qualquer coisa, né? Enfim. Mas, claro, você tem que buscar aquilo que também vai te permitir começar. Porque começar precisando do dinheiro é a pior coisa, é o mais catastrófico que pode acontecer, né? Sim. Então isso não é dinheiro para o trade, isso é dinheiro para a sua vida. Uhum. Está separado, não tem nada a ver. E aí sim, agora eu preciso ter um capital para começar o day trade. Então, né? Se você for pesquisar, for fazer curso, cada um recomenda uma coisa. Na minha opinião, na minha experiência, você tem que ter pelo menos 10 vezes o valor do seu stop máximo de um dia. É o mínimo. Então, se o seu stop é 1.000, no mínimo você tem que ter 10.000 lá separado para você começar. Ah, meu stop vai ser R$ 100, tá bom? Você vai começar com um stop de R$ 100, vai ter R$ 1.000, ok. Claro, você tem que levar em conta a questão de margem, mas assim, esquece a margem. Não dá para ter na conta o dinheiro da margem do dia, porque você não vai conseguir fazer nada, né? Não tem. Você toma um stop meio, você toma um meio stop, acabou o dinheiro, se você for depender só da margem. Então, assim, para mim, o que funcionava? Tá, eu vou operar, meu stop máximo é 1.000, eu vou separar 10.000 para isso. Beleza. Separou. Só que, ser humano, a gente planeja uma coisa, né, e faz outra. Então, no meu planejamento de trade, 3 dias de stop é uma semana sem operar, ou na conta demo. Por quê? Abalo psicológico, você perde um pouco da confiança na sua técnica. Então, assim, eu recomendo, não, é uma sugestão e é o que funcionou para mim, o que funciona para mim. 3 dias de stop, você tem que parar, para de perder dinheiro e reveja o seu operacional, né? Ou o seu emocional. 3 dias seguidos?
é isso? 3 dias seguidos? Isso, 3 dias seguidos de stop. Tá, 3 dias Então, o que... stop, você fica 5 pregões sem operar, é isso? Tá, tá. Isso. Ah, é. Porque 3 dias seguidos de stop do dia você foi muito mal, né? Tipo assim, é porque você realmente foi muito mal. Não 3 dias de um stop, tá, gente? 3 dias de stop máximo do dia, né? Então você Eu entendi. Não é 3 dias de loss, é 3 dias de stop máximo. do dia, né? Porque eu sempre estipulei um loss máximo para o meu dia. Então, normalmente, se eu errar 3 operações, acabou meu dia. Né? Tá. Você erra uma, tenta uma, errou a segunda, você vai tentar mais uma, errou a terceira, acabou, estopou o dia e eu, 3 dias assim, cara, você tá fazendo alguma coisa muito errada. Entendi. Então deixa eu pontuar, deixa eu ver se eu entendi. Então, você colocou inicialmente, 10 mil reais. Então, eu vou perder R$ 1.000 máximo por dia. Se eu E, tomar R$ 3.000 de loss na semana, você para e não opera a próxima semana. Esse é o exato, gerenciamento. Beleza. Tá, isso mesmo. entendi. Legal. E aí, só que assim, aí eu vou voltar um pouco para a questão comportamental, né? É muito lindo, a gente faz um plano, escreve lá o que a gente tem que fazer e fala: se eu perder 3 mil, eu vou ficar uma semana sem operar. Só que, se o seu dinheiro está lá lindo e contente na sua conta da corretora e você pode, depois de 3 dias de loss, se transformar, né, num dia de fúria. Nos famosos dias de fúria, que normalmente é justamente o dia de fúria que acaba, né, com o mês, que acaba com a sua autoconfiança no trade. Então, assim, o que eu sugiro, né, você tem a sua conta lá do day trade com R$ 3.000, R$ 3.500, R$ 4.000 no máximo, e o resto está em outra conta. Por quê? Você viu que você ficou 3 dias, você está muito mal, acabou esse dinheiro. Se você deixar o dinheiro lá bonitinho, disponível para você operar, é muito provável que você não consiga cumprir o seu próprio plano. É muito provável. Então, assim, hoje se fala muito, né, de nudges, que são arquiteturas de escolhas, ferramentas para quê? Para você se obrigar ou facilitar que você faça aquilo que você se comprometeu a fazer. Né? Então, uma ferramenta dessa é o quê? Putz, você perdeu os 3 mil, você quer operar mais. Você fala: não, eu vou operar porque essa entrada tá maravilhosa, eu vou sair do meu plano. Você tem que ir lá na outra corretora, transferir o dinheiro, liberar, botar na garantia. Nesse tempo, você já refletiu, você já pensou, você já saiu daquele modo de ação que pode estar muito errado, que você pode estar muito. Falhando tecnicamente ou emocionalmente. Aí vai te levar a cometer erros e, de repente, quebrar sua conta, né, por não respeitar o gerenciamento. Então, assim, dificultar que você não respeite o gerenciamento e facilitar que você respeite. E como? Com ferramentas. Uma ferramenta dessa é: não deixa o dinheiro lá disponível. Né? Então, esse dinheiro fica em outra corretora, em outra conta. Aí já vem um segundo ponto. Quando você procura, né, como que os traders gerenciam a questão do que é day trade e o que é swing trade. Então, uma sugestão, para mim, como eu sempre fiz, quando eu conheci a sua mentoria, eu já não precisava mais disso, né, para ser bem franca, assim, eu já acho que depois que eu comecei a fazer sua mentoria, eu já não tive mais nenhum dia de fúria, assim, desses absurdos, tipo absurdos mesmo, que óbvio que eu já tive mais depois, que eu cheguei, né, na sua mentoria, eu já tinha ultrapassado essa fase, né, de você realmente fazer aquelas loucuras e falar: meu Deus do céu, que foi isso que eu fiz hoje? Que tamanho de mão foi essa? Enfim. Então, assim, só voltando, então o dinheiro do day trade é e aí esse dinheiro que fica reservado, então, por exemplo, 10 mil, tem 3 mil lá, 3.500 numa conta para fazer day trade, e na outra conta é a conta que você pode usar para fazer o swing trade. E, em geral, o que se recomenda? 30% do capital, né, para o swing trade. Entendi. Né? Então, assim, é uma operação swing trade de mini contratos, né? Não estou falando aqui de ação, porque eu também sempre fiz alguma coisa com ação, mas aí outro tipo eu tô falando de outro, aí é outro dinheiro da sua vida, não é esse do trade, tá? Pelo que eu lembro de você, você adora swing trade no dólar. Adoro, mas adoro no índice também. Isso é bom Eu também. gosto.
Eu gosto muito. Eu adoro operar dólar. Gente, adoro operar dólar. Meu Deus do céu. Bom, enfim. Mas a gente deu umas acertadas fenomenais na pandemia com o índice. Sim. Eu sei que eu comprei uns contratinhos de índice assim no fundo do poço. Foi a coisa mais incrível, é. Bom, enfim, então voltando, o dinheiro para day trade, swing trade, sei lá, pôs 10 mil reais, vai ficar 3 mil numa conta, 7 mil na outra. E aí você opera o swing trade nessa outra conta. Eu sempre operei swing trade com menos contratos do que no day trade, né? Sim. No meu entendimento, para mim, é assim, é o que me deixava mais confortável, porque, né, tem que levar em conta que você pode amanhecer com um gap absurdo. Então, assim, por exemplo, um terço, mais ou menos, da minha mão do day trade é o que eu fazia no swing trade, ou às vezes um pouquinho mais, nunca muito mais do que isso. Então assim, o valor separado dessa forma já te equilibra, né? Numa conta e na outra, porque aí você tem lá a margem para fazer o swing trade numa conta que você está fazendo menorzinho, então não vai te quebrar, e na outra conta você está lá no seu day trade, né? Num tamanho que se você tiver um dia de fúria, o dinheiro acaba, até você ir lá pegar dinheiro de outro lugar e pôr, a sua fúria já vai se dissipando aí, É sua loucura já pode ir passando. interessante. O pessoal está entrando agora, pessoal. Nós estamos aí ao vivo com a Lu. A Lu é economista, já foi minha aluna, né, da Masterclass, das mentorias, e está explicando para nós aí um pouco de gerenciamento de risco. Ela falou uma coisa super interessante, que pelo menos que eu entendi, se eu estiver errado, ela vai me consertar aqui. Ela está falando de uma conta, por exemplo, de 10 mil reais. Aí ela falou que o máximo que deveria se arriscar nessa conta, por exemplo, é 30%, né? Assim, pelo menos inicialmente, seria 3 mil reais. Então, o que ela vê? Eu tenho 3 mil, acabei tendo 3 mil de loss aí numa semana. Tá? O que eu faço? Paro de operar pelo menos por uma semana, tá? Eu não opero por uma semana. E eu ainda faltam 7 mil nessa conta. Esses 7 mil, eles não devem ficar na conta. Eu retiro até acabar o dia que eu, vamos dizer, uma multa que eu me estabeleci, né? Um período que eu não devo operar, para não ter a vontade de sair do meu plano ali. Então eu tiro da corretora. Aí passaram esses dias, eu volto a colocar de novo, tá? Isso é uma coisa bem legal aí, para evitar você de ter um dia de fúria e resolver esses 3 dias aí, acaba perdendo os outros 7 na conta. Então, realmente, bem interessante esse detalhe aí, né? E ela está falando também que pode ser interessante também você ter parece que uma conta para day trade, outra conta para swing. O que eu recomendo também, não se deve misturar as contas, né? E ela também falou no início que você deve ter uma margem aí de 3 a 12 meses para você viver, tá? Você pagar suas contas, para então você tentar começar a pagar as suas contas para day trade, né? E esse percentual é que ela utiliza aí, né? Enquanto eu estou conversando com a Lu, pessoal, é interessante vocês colocarem as perguntas também, tá? Podem colocar perguntas aí que eu vejo que é muito importante aí para vocês, né? Às vezes tem uma pergunta aí que pode ser a pergunta de todos, então não existe pergunta boba, pode fazer as perguntas aí. A Lu, economista, está esperando a pergunta de vocês, inclusive. Eu não abri a caixinha de perguntas, né? Então podem fazer as perguntas aí enquanto a Lu vai falando mais sobre gerenciamento de risco, né, Lu? Então acertei tudo que eu falei, né, Lu? Isso mesmo. Estou falando isso, né? Legal. Então, E aí tem. Perdão. Não, porque aí tem um detalhe. Isso vale quando você perde, e isso também vale quando você ganha. Então, vamos supor, você ganhou lá 1.000, 2.000. O ideal é você tira o dinheiro dessa conta. Porque para você realmente subir a mão, até depois eu vou compartilhar aqui uma planilha de trading mesmo, um plano de trading mesmo. Para você subir a mão, né? Assim, ganhei hoje o russo, o cara, vou ficar milionário. Amanhã você opera o dobro, com o dobro de contrato. Vai dar errado, porque, né? Então, assim, a autoconfiança é boa, é fundamental, mas o excesso de confiança é na catastrófico, né? O mercado é multiplicação soberano. de essa multiplicação de conta, na hora que você consegue multiplicar, você está lá em cima, é que você começa a ter o loss. Aí você. Isso! E aí é a hora que você, puta, vai para queda livre e fala assim, meu Deus, o que eu fiz, né? Então, assim,
Ganhou 1.000, 2.000. Cara, tira e deixa só o que você realmente precisa. Essa planilha que eu vou compartilhar, depois quem quiser me pede lá no meu Insta, tem um exemplo de como você faz para subir sua mão. Então, para dobrar a mão, né? Porque, óbvio, o ideal, você quer uma meta de X, você vai ter que operar com tantos contratos, faz um estudo lá, um pequeno estudo de quanto você vai ter que operar, e de repente você não precisa ir na primeira semana operando desse tamanho. O ideal é que não vá, você começa com 2 contratos, ou você começa no simulador, começa 2, 4, e aí tem lá toda uma organização de como você vai aumentando essa mão, né? Porque aí você vai desenvolver, cada etapa você está desenvolvendo uma coisa. Então você desenvolve a rapidez lá da tomada de decisão das técnicas, né? Então você precisa de. Até eu acho muito engraçado, foi bom eu lembrar, que todo mundo fala assim: você precisa de tempo de tela. Tempo de tela. E aí eu vou fazer uma pergunta assim: adianta você ter tempo de tela fazendo, com o perdão da palavra, cagada? Né? Então você está tendo tempo de tela, você nem sabe que técnica você está usando, você não está fazendo gerenciamento de risco nenhum, você está o quê? Você está reforçando o seu cérebro que senta lá e faz qualquer coisa, não vai dar certo. Então, assim, você tem que ter tempo de tela como? Disciplinado, com um apuramento técnico absurdo, operando dentro do plano que você mesmo criou, né? Então, assim, aí sim esse tempo de tela vai te ajudar a reforçar seu emocional, fazendo o que você sabe que tem que ser feito, porque você vai ter dias catastróficos, você vai assim, que dia horrível para operar. Esses dias eu vi um vídeo seu assim, parecia que estava saindo fumaça da sua cabeça, e você fala, acontece. Só que você está fazendo certo, e de repente tem um dia que o mercado coloca a gente no nosso lugar e fala assim, calma, né? Quem manda aqui sou eu, e você, a gente humildemente tem que falar assim, é verdade. Então, assim, você tem que ter tempo. Não, a Bárbara tá falando que tá travando muito, Bárbara. Não tá travando, não. Agora tá online, tá tranquilo. Ah, Travou no. Mas agora tá tranquilo. Deve ser a sua internet. Tá não é boa. O Adeilson tá perguntando como gostaria de saber como monta um plano de trade. É o que nós estamos falando agora, Adeilson. Nós estamos falando exatamente como monta um plano de trade. A Lu estava falando como monta um plano de trade aí. Eu até completei como monta, então dá uma olhada no vídeo aí, porque nós já falamos aí como monta o plano de trade. Né? Agora, sim, é difícil a gente falar o que a Lu também não pode falar, não tem condições de falar. Vamos dizer assim, a pergunta que chega até a mim muito é assim, Sena, eu tenho 10 mil reais. Né? Qual que é a mão que eu devo utilizar? Como que eu faço o plano de trade? Coisa assim. Aí nós temos um problema, a questão do risco. Né? Tem pessoas com 10 mil reais, a percepção de risco dessas pessoas é uma. Tá? E a percepção de risco de outra pessoa de 10 mil reais é outra. Né? Então tem gente que se arrisca a perder muito mais dinheiro em relação aos 10 mil, tem gente que muito menos, então é difícil montar um plano de trade. Tá? Você tem que ver o que é confortável para você. Qual que é o valor do loss diário em relação ao capital que você tem, que é confortável para você. Então, por exemplo, tem pessoas com 50 mil reais, 1.000 reais de loss no dia é muito para essas pessoas. Né? Tem pessoas com 10 mil reais aceitam 1.000 reais de loss por dia. Quer dizer, elas estando certas ou não, a percepção de risco delas. Então é difícil, ou mesmo para mim ou para a Lu, chegar para você o que você deve fazer. Então você tem que ver o que é confortável de você tomar stop máximo no dia. Agora, a Lu falou que, e eu acho interessante isso, se você tomar 3 stops máximos seguidos, você deve parar aí por uma semana e voltar depois, porque alguma coisa, com certeza, errado você está fazendo. Tá? e Então, o parar é parar e rever a sua técnica, né? Rever porque assim, ou às vezes muda o padrão do mercado e você não conseguiu entender, né? Ou você tá preso aí em alguma coisa que que não é o que está acontecendo. De repente você está filtrando alguma coisa errada, ou você não está bem tecnicamente, alguma coisa está falhando. Então, assim, para uma semana para estudar, continua acompanhando o mercado, faz na conta demo, né? Não adianta também ficar uma semana na praia de pé para o ar e tá tudo certo, também não vai adiantar, né? Então, porque normalmente quando você toma assim tantos tops seguidos é porque alguma coisa mudou no padrão do mercado e você precisa entender, né? Que às vezes tem esses momentos. Eu acho que quem acompanha a Masterclass do Senna, putz, isso é ótimo, porque ele é muito ligado nisso. Eu acho que é um baita de um diferencial.
que você não tem, às vezes você não percebe, às vezes você está começando, às vezes você não enxerga, né? Alguém que tem 20 anos de experiência consegue ler isso mais rápido, né, do que quem não tem tanta experiência. Então, acho que, assim, isso é importante. Mas, assim, nessa pergunta, eu acho assim, primeiro, você tem que ter, quando você monta o plano, você tem que imaginar o que é, quanto você quer ganhar no mês, quanto você tem que ganhar num dia, você tem que levar em conta que de 20 pregões, se você for operar, considera que 5 você pode ter o loss. Então, assim, também não cria assim, ai, nossa, eu vou ganhar X mil mês que vem. Não é assim que funciona, né? Tem que ter o pé muito no chão. E aí, para começar, não pensa tanto, ah, eu tenho que ganhar tanto de dinheiro por dia. Começa com 2 contratos, cumpre lá, conseguir uma semana bater meta, vai, de 7 dias seguidos eu bati meta 5, beleza, pô, ok, dobra a mão e assim vai, né? Mas você tem que Você pode compartilhar conosco qual que é o percentual em relação ao seu capital que você conseguiu estabilizar na prática do day trade? Quando você conseguiu se estabilizar, qual que é o percentual? Mais ou mas menos? o percentual que eu reservei para day trade, você diz, ou o percentual do que eu ganho? Eu não entendi sua pergunta, Não, não, desculpa. por exemplo, não estou pedindo para você falar, obviamente, o valor que você tem na conta, mas Sim, sim. desse valor que você reservou para day trade, Tá. qual que é a média que você conseguiu, quando você se estabilizou, qual que é a média que você conseguiu começar a fazer aí legal, percentualmente, por mês? Em cima do capital que eu separei. Isso. Ah, uns 40%, 50%. 40, 50% É, por mês? é. Poxa, eu fiz um monstro. Fiz um Mas eu monstro. tenho. Mas assim, por exemplo, você mesmo acabou de dizer a percepção de risco, né? Eu acho que a gente tem que ser muito honesto com a gente, com nós mesmos. Então, por exemplo, eu tenho uma condição de vida, meu marido trabalha, tem empresa há muitos anos. Então, é óbvio que o que eu consigo fazer no day trade, no swing trade e na bolsa em geral, só um minutinho. É óbvio que é importante para mim, mas assim, não é um dinheiro que, putz, eu vou pegar esse dinheiro e vou pagar a conta da casa. Não, é um dinheiro que, por exemplo, eu troquei de carro para um carro melhor. Eu paguei as parcelas dessa troca com o dinheiro do trade. Então, assim, se eu pensar, nossa, eu quero ficar muito rica fazendo day trade, eu sei que não é para mim, porque o meu limite de tamanho de contrato para operar é um X, entende? E que para tudo que eu quero, almejo ter na vida e construir, eu teria que ter uma resistência maior, assim, né? Eu precisaria operar mais pesado, vamos tentar ser mais clara. E eu descobri qual é o meu limite. Acima desse número de contratos, eu não me sinto confortável. Eu até poderia pegar, né, mais grana e falar, vou pôr aqui e vou aumentar, vou, né, aumentar minha mão e fazer mais dinheiro, tentar fazer mais dinheiro, né? Mas eu já começo a ficar muito desconfortável. Então, assim, ok, esse é o meu limite, tá tudo bem. E aí, nessa hora, você ser honesto com você mesmo, porque não adianta você operar com o emocional comprometido em nenhuma questão. Você não vai conseguir cumprir você não vai conseguir operar de acordo com o plano e nem cumprir a técnica. Né? Se você tiver às vezes, eu sei disso porque eu aprendi isso tentando aumentar minha mão. E aí o stop era nítido, onde era o stop, qual que seria o valor financeiro do stop de alguma operação, e por mais que eu soubesse que estatisticamente aquilo ia me dar retorno, não me sentia confortável. Eu saía antes da operação, ou eu diminuía o stop, mesmo que tecnicamente não fosse adequado, e aí eu comecei a falar assim, ok, isso não vai dar certo para mim. Então a gente também tem que se conhecer muito, assim, a gente tem que se conhecer e ser honesto com a gente mesmo, não adianta você se iludir, né? Então, assim, aí até tem uma outra questão, assim, tem algumas coisas que eu estudei, então, assim, tem as fases do trader, são 7. A primeira é a fase do deslumbre, né? Então, você entra lá, põe R$ 1.000, faz 3.000 e fala, eu vou ficar milionário, eu sou o cara, né? É o que falam,
o pior, o maior azar que você pode ter é a sorte do principiante no day trade, porque você acha que você sabe tudo, nem estudou, não está preparado, põe dinheiro lá, tal. E aí, o que você faz? Põe mais dinheiro, perde tudo, você entra, né, a fase 2, que é a queda livre, e aí você chega lá no fundo do poço e fala, meu Deus, eu perdi tanto de dinheiro, e agora o que eu faço? Nessa etapa, um monte desiste, e alguns persistem, né? Os que persistem enxergam o quê? Eu preciso de conhecimento técnico e eu preciso reforçar o meu psicológico para realmente aprender a lidar com isso. E aí, essa fase 3, assim, é quando você estanca as perdas, né? Você, em tese, não é mais para você voltar para a fase 2 e quebrar a conta outra vez, né? Em tese é isso. Você começa a se desenvolver tecnicamente, o seu emocional, né? Você começa a procurar como desenvolver isso, e aí você tem que passar pelas fases, né? 4, 5 e 6. A fase 4 e a 5 é assim, a 4 é quando você começa a empatar realmente, porque na 3 você perde pouco, mas ainda você não ganha. A 4 é do empatador, então você começa a empatar, mas você fala, putz, mas será? Eu já estou nisso há tanto tempo, eu já investi tempo, dinheiro e não sai do lugar. Parece que você não sai do lugar. É a fase 4. Um monte de gente também abandona aí. E aí você consegue, de repente, quando você vê, você persistiu, você estudou, você não, né, você tentou cortar aí os dias de fúria, que normalmente é o que mais acaba assim com o mês, é um dia de fúria, te põe 1, 2 meses a perder. Então, cortou. Aí você vai para a fase assim que você começa a realmente falar assim, putz, eu paguei tal coisa com o dinheiro do trade. Ah, eu vou ter que pagar DARF. Ah, meu Deus, será que eu vou ter que pagar DARF? Sabe assim? Você está na fase 5. Só que assim, é a fase que eles chamam que é a fase das migalhas. Você fica feliz porque você está ganhando, você ganha um pouco, você não é mais um perdedor, mas você não ganha dinheiro suficiente. E aí você tem que ter as ferramentas. Então, continuar evoluindo tecnicamente, ter muitas ferramentas comportamentais para seguir o plano, não desistir, não fazer cagada. E aí você passa para a fase 6, que é a fase assim, onde são os traders profissionais que vivem disso. Ele vive disso, mas ele não é um multimilionário. O cara vive disso, paga as contas, é a profissão dele, 100%, beleza? Ou você pode fazer isso em paralelo, mas consegue sim ter um dinheiro significativo na fase 6. E aí a fase 7 são os traders exponenciais, que chamam. Então, é aqueles caras multimilionários que você não vê nenhum por aí, você só vê no Instagram, não conheço nenhum. Fase 6, né? Trader profissional, eu conheci alguns, conheço alguns. Então, assim, precisa ter muita técnica e muito gerenciamento até aí. E eu acho assim, que o que é legal? Montou teu plano, tá seguindo o plano, crie ferramentas no seu dia a dia. Então, você vai sentar para operar, tem que ter ferramentas, né? Não adianta você falar assim, eu preciso seguir meu plano. Se tudo der errado, você não vai seguir o plano. Então, primeira coisa, não deixa o dinheiro lá disponível. Segunda coisa, coloca lembretes, pode ser no celular, no computador, por exemplo, a cada 15 minutos. Quando, por exemplo, tem algum comportamento acontecendo que você tem que prestar atenção em algum filtro da técnica. Bota lá, pisca. Pisca, cada 15 minutos pisca. Porque a gente começa a fazer day trade e o ser humano não é racional, ainda mais quando se fala de dinheiro, ainda mais quando se fala de um dinheiro que pode ser fácil, né? A gente sabe que não é, mas pode ser fácil. Então, assim, muitas coisas vêm à tona, comportamentais do ser humano nessa hora. Então, assim, ferramentas que vão te piscar. Outra coisa, assim, outra ferramenta para quem faz isso. Então, por exemplo, eu tenho um objetivo no dia, se eu tomar 3 stops, eu tenho que parar. Acabou. Então, eu vou chegar e ou eu vou ter um marido, namorado, amigo, colega, o Instagram, a comunidade, o Masterclass, e fala assim, nossa, se eu tomar 3 stops, eu paro. Então, putz, tomei um stop. Tomou o segundo. Nossa, gente, tomei outro stop nessa entrada. Tomou o terceiro, tomei o terceiro stop. Você está comunicando os outros, você se compromete publicamente. Então, o compromisso público, seja lá com quem for, a gente trabalha sozinho, fechado num quarto, numa sala, sei lá, sozinho. Você não tem chefe, você não tem ninguém te cobrando. Então, assim, é você e você, né? Para você seguir teu plano. E a gente tende a não seguir, porque a gente... N questões, muitas vezes psicológicas, questões que vêm até da infância, se você for ver. Você não quer aceitar o fracasso, você não quer aceitar a perda, você não quer aceitar que você errou 3 vezes seguida. Mas se você torna isso público, seu compromisso de parar após 3 stops, a chance de você
você ficar realmente nisso, eu posso 3 stops, putz, eu me comprometi, então você tem uma chance maior de seguir o plano, né? Então, assim, tudo quanto é ferramenta. Outra coisa assim, que acontece, quando a gente está lidando com day trade, você está numa tela no computador, então aqueles números, eles podem ser muito distantes, parecer muito distantes da realidade. Então, assim, um stop de R$ 500 que você tomou de bobeira por desatenção ou porque você não seguiu a técnica, R$ 500 é uma grana, né? O que você faz com R$ 500? Dá para fazer muita coisa legal com R$ 500. Então, assim, eu passei algum tempo da vida com um porta-retrato com uma nota de R$ 100 na minha frente. Uma nota de R$ 100 no porta-retrato aqui na minha frente. Por quê? Aí vou entrar nessa operação aqui. Se eu tomar stop, não faz mal. Depois eu recupero. Você olha para a nota de R$ 100 e fala assim, porra, dá para fazer tanta coisa com R$ 100. Hoje R$ 100 não dá, acho que tem que ser uma de 200, né? Uma notinha de 200, acho que faz mais sentido. Verdade. Mas assim, você tem que ter coisas para te afastar do que... para impedir que você faça coisas que te afastem do seu plano e ter ferramentas que facilitam que você se aproxime. Então, assim, se você for fazer um estudo aí do que acontece com você, né? Quem está tentando e de repente não está consistente ainda, tenta pôr no papel que tipo de viés comportamentais você tem ou você está tendo, né? Então, assim, aversão à perda, eu não aceito perder. Aceitar perder faz parte, né? Se tomar um stop faz parte. Né? A hora que você toma stop, você tem que respirar, falar, ok, por que que eu tomei stop? Acho que isso, ou era eu errei em alguma coisa, não errei? Respira, segue, né? Mas, se eu tenho aversão a perder, eu sei que eu tenho aversão a perda, eu tenho que criar o máximo de ferramentas possíveis para me lembrar que eu tenho esse problema, para evitar que eu tenha comportamentos inadequados por conta desse problema comportamental. Entendeu? Aí outra coisa terrível que acontece é o excesso de confiança, né? Você acha que você está muito bom, porque você bateu a meta 5 dias seguidos, e aí na semana você vai lá e fala, eu vou dobrar a mão, sendo que não está no seu plano isso. Você de repente nem tem o capital lá para dobrar a mão, né? Então é a mesma E coisa. você ganha muito, você fica relapso também, né? Sim, Fica relapso. sim. Agora, eu gostei muito dessa ferramenta que você falou, para até mesmo quem opera mais pesado, você colocar aí, sei lá, você pega R$ 2.000, Olha coloca uma... lá numa cominha e coloca do seu lado ali, você vê aquele R$ 2.000, aí você toma um loss maior aí, de 2 paus, fala, putz, que é É, isso que eu tô fazendo? então, porque se tá no seu plano, né? Se está dentro do seu plano, ok. Mas ele estar ali te faz ter um filtro maior para você entrar na operação e falar, poxa, essa operação vale o risco desse bolinho de dinheiro aí, entende? Né? Você lembrar o que está por trás desses números coloridos aí na tela, né? A gente tem que lembrar disso. Gostei? Achei É, interessante isso. deixa eu ver se eu consigo lembrar. Eu notei algumas, mas eu nem sei se eu estou lembrando. Tem mais algumas coisas. Tem muitas coisas de técnicas, Gostei assim, né? bastante dessa técnica. Bem É, legal. tentando Legal. lembrar se tem mais alguma. Se vier na minha cabeça algo nesse sentido, eu falo. Agora aí no Instagram, nós estamos com a Lu, uma ex-aluna minha, participou aí da mentoria, fez 2 mentorias comigo, fez a Masterclass por mais de um ano aí, ela também é economista e tá dando uma visão legal para nós aí de gerenciamento de risco, gestão de risco, tá dando umas ideias até legais, muito legais aí de comportamental na trade, tão importante aí para vocês, né, que às vezes tem dificuldade. Quem quiser colocar, coloque perguntas aí. Não se sintam aí envergonhados. Coloca pergunta para a Lu para discutirmos. Essa é a oportunidade que vocês têm aí, tá? De estarem comigo ao vivo e também estarem com a Lu aí, que sensacional, mostrando os detalhes super interessantes dessa questão aí de observar o dinheiro do lado. Nem pensei nisso em algum momento aí. Eu acho bem interessante porque é bem interessante até mesmo porque a gente lida com dinheiro virtual, né? Então, às vezes, o ser humano é importante ver aquela coisa ali mais material para poder sentir aquilo ali, para poder, às vezes, diminuir o risco. Às vezes, você está tomando um risco virtual, você esquece o que é real, você se perde, né? Você acaba se perdendo naqueles números. Ela está falando uma coisa certa mesmo, você acaba se perdendo nos números, então fica banal, né?
você tomar um stop aí de R$ 500, né? Às vezes você toma um stop de R$ 500, de R$ 1.000, em questão de minutos. E se você pensar, isso não pode ser considerado uma coisa normal. Mesmo é um valor, tudo bem, que a gente, principalmente para as pessoas que operam mais pesado, mas tem que ter noção que R$ 500 é R$ 500, que R$ 1.000 é R$ 1.000, e você se perde nos números, você se perde ali na Matrix, né? Você perde ali na Matrix ali, que é uma Matrix, não deixa de ser, de números, né? E de números de operações, aí você se perde. E isso não pode acontecer. Então você tem que ter realmente noção desses números, mas uma noção mais real, uma noção mais palpável. E isso que eu estou aprendendo, inclusive, com a Lu aí. Sensacional essa ideia aí, uma ideia bem colocada, bem legal mesmo. Né? Pode continuar, Lu, que você ia falar. Né? Então, não, eu lembrei de uma outra coisa, que tem um viés que é o viés da confirmação. Eu acho que, putz, vale. Eu mesma fiz isso milhares de vezes, milhares de vezes. Cometi esse erro, né, operando por conta do viés da confirmação. Então, assim, é mais ou menos assim: você olha uma operação e fala assim, putz, isso aqui não tá perfeito, ai, o stop tá um pouco maior do que deveria. Ai, aqui toda vez, sei lá, você vê que tem várias coisas contra, você fala assim, você descarta tudo isso, mesmo saber, como se fosse um negocinho lá, fisgando lá seu cérebro, você sabe que aquilo ali deveria ser um impedimento para você entrar na operação. Certo. Você vai e entra, porque você acha que a sua confiança e você só valida aquilo que te faz entrar. Ah, mas isso está assim, isso está assado, né? Os detalhes lá da técnica que te falam sim, essa operação é válida. E você invalida todos aqueles filtros, como se fosse, esquece lá do diabinho lá do cena falando assim, olha, mas quando tá assim não é para fazer, olha, quando o stop tá desse tamanho, não vale a pena, né? Então, assim, eu cometi esse engano muitas vezes, muitas vezes. Então, assim, como que você se livra do viés, como, assim, uma ferramenta? Esses, ó, recadinhos, recadinhos. Filtro. Lembrar dos filtros da operação, porque não adianta você entrar operação que parece linda, maravilhosa, na localização errada, na hora errada, no dia errado, ou com qualquer outra questão aí que, né, que esteja. Contexto Então, bom, errado. No contexto errado. no contexto errado, exatamente. Então, assim, para mim, ó, lembre dos filtro. E outra coisa que, assim, tem dois livros que eu anotei aqui para citar, porque eu acho que e é o que vem de encontro ao que eu falei de você ter horas de tela fazendo certo, né? Porque assim, um livro é o Rápido e Devagar, não sei se vocês já leram, então ele Qual que é o categoriza nome? Qual que é rápido o e nome? devagar. Rápido e devagar. Rápido e É um livro rápido e devagar. Ele divide o nosso cérebro em dois sistemas, o sistema um e o sistema 2. O sistema um é o sistema intuitivo, é rápido, ele está aqui, ó. Ele vai com base na memória, na repetição, no hábito, nas coisas que você aprendeu a fazer, do jeito que você aprendeu a fazer, né? E é rápido, então é o sistema um. Então, por exemplo, você está sentado para fazer day trade, é o sistema um que está em ação. Né? Então, se você condicionou seu cérebro a fazer errado, é assim que ele vai agir lá. Então, você tem que condicionar seu cérebro a fazer certo. Como você condiciona o seu cérebro a fazer certo? Usando o sistema 2. O sistema 2 ele é analítico, ele para pensar antes, para tomar a decisão. Então, uma forma de você levar isso para a prática, tem que fazer. Se você já é um trader consistente, está lindo, maravilhoso a sua vida, esquece, né? Não é o caso. Mas, poxa, você não é consistente. Você comete muitos erros, ou técnicos, ou de comportamento na hora né, na hora H aqui, na hora do sistema um. Como que você vai resolver isso? Você vai lá, pensa no sistema 2. O sistema 2 é o quê? Ele é analítico, ele estuda, ele pensa, ele pondera. Então, você vai lá, você vai fazer o seu plano de trade. Cada operação. Eu entrei na operação assim. Os prós, isso se mostrou, a média estava aqui, o setup era tal, o alvo era tal, o stop era tal. Anotou. Deu errado. O que deu errado? O que aconteceu? Beleza. Tinha coisa apontando que não era para eu entrar? Tinha, papapá. Aí você vai dedicar quanto tempo do seu dia a fazer isso, gente? Fechou lá, acabou o dia. Quanto tempo isso vai te tomar? Quantos minutos vai te tomar no fim dos seus trades do dia? 5 minutos, 10? Não vai tomar mais que isso. Uhum. Não vai tomar mais que isso, mas você tá o quê? Você está registrando no seu cérebro, né? Você está registrando no seu cérebro. Por quê?
Quando você se deparar com aquela situação novamente, o seu sistema 1 vai resgatar aquilo. Ele vai resgatar aquilo automaticamente. Você não vai lá ter que abrir a planilha. Não, seu cérebro começa a armazenar isso. Isso é científico, isso não é autoajuda, isso não é espiritismo, não é, isso é científico. O cara que escreveu esse livro é Daniel Kahneman. Se vocês forem pesquisar, o cara é fenomenal. Os livros dele são fenomenais, de comportamento, finanças comportamentais. Então, isso é assim, uma coisa que é importante fazer, e a gente negligencia esse hábito de fazer o diário do trade. Então, assim, eu tenho que estudar o mercado. Estudar o mercado é o quê? Estuda a operação que apareceu para você no dia, que você achou que vale a pena entrar, que de repente te deu loss. E se te deu lucro, anote também, estude também, porque o seu cérebro vai registrar essa informação. Entende? Quando você precisar, ele vai ter facilidade de acessar. Na verdade, eu falo que às vezes é mais interessante você olhar as operações que você tomou stop do que aquelas que deram certo. Porque aquelas que deram certo você já tem costume de fazer, você sabe. Aquelas que tu tomou loss, muitas vezes são um loss que não é loss técnico, né? Loss efetivo, né? Você não toma stop efetivo. Eu venho falando muito isso Sim, exatamente. a maioria toma todos os dias stops não efetivos, quer dizer, stops que não eram acontecidos, né? Sim. E acaba tomando, isso influencia demais, né? Atrapalha demais. E assim, você acaba deixando o seu psicológico se abalar, sua conta, né, acaba diminuindo por uma coisa que poderia ter sido evitada. E às vezes, com 5 minutos no dia, você vai lá e anota isso. Às vezes, estuda, estuda, estuda. Não é você catar a apostila e ler ela do começo ao fim. Não é isso, né? É você realmente estudar o que você não enxergou, ou o que você enxergou que nem estava lá e você enxergou e nem estava, né? Que acontece? Você fala, mas eu vi, aí você fala assim, aí você mostra para os seus coleguinhas lá da Masterclass e fala, ninguém viu isso não. Então, Eu não vi essa entrada não. o pessoal está entrando, nós estamos aí com a Lu, né? O que acontece, Lu? A pergunta que não quer calar, né? Sempre me perguntam isso e o pessoal está vendo aí, vocês estão vendo, né? A experiência que a Lu já tem, né? Então, assim, o pessoal que vai ver o vídeo ainda pode até fazer perguntas do próprio vídeo, né? Vocês estão vendo como que ela fala do mercado, a experiência que ela já tem no mercado, né? E aí sempre me perguntam isso, e também eu vou perguntar para você, Lu, que sempre me perguntam isso. Quantos anos, Lu, você levou para chegar na fase 6, que é a fase... Quantos anos você, né, foi em queda livre, estabilizou, depois foi... Outro dia eu falei, o pessoal ficou impressionado, né? Mas quanto tempo você chegou, você caiu, estabilizou, começou a subir e chegou aí na fase 6. Quanto tempo demorou isso? Eu vou dizer assim, eu comecei a operar day trade mesmo de 18 para 19. Em 19 eu estudei muito, muito, aprendi diversas coisas de análise técnica. Eu não estava ganhando dinheiro, 20. Eu não lembro quando eu entrei na sua mentoria, mas eu consegui sair, né? Eu acho que eu demorei 19, 20, não, uns 2 anos. 2 anos e meio, vai, 2 anos e meio. Assim. Mas eu perdi no início, a minha queda livre foi muito dinheiro. Foi muito dinheiro. Assim, dinheiro que olha, eu falo, gente, eu realmente enlouqueci. E o que aí, depois que você olha para trás e você continua estudando, você percebe o quê? Que eu tenho para compartilhar. A tal da fase 2, né, que é da queda vertiginosa lá, que você pode perder muito dinheiro, e a fase 3, elas podem ser abreviadas, você não precisa nem passar, né, pela fase 2 principalmente, perder um capital que depois você nem sabe se vai conseguir repor no day trade, né, porque quando você começa a ter consciência do que você está fazendo, você não se expõe daquela forma mais, dependendo do que você fez, né, você não vai ganhar na mesma velocidade, porque você fala, cara, que loucura que eu fiz, né. Mas eu acredito que, assim, você não consegue vencer as fases 3, 4 e 5, onde você tem que ter muito tempo dedicando à técnica. Eu acho que não dá para ser menos de um ano para você aprender, assim, se desenvolver tecnicamente e guardar,
programar isso no seu cérebro. Eu acho que um ano, assim, acho que a fase 2 pode ser eliminada, ninguém precisa fazer isso. Inclusive, hoje você vê meio. Parece que é normal você perder rios de dinheiro para aprender a fazer day trade, e não é normal, não é necessário. Você pode começar no simulador, depois você opera por X tempo com 2 contratos, 4, 6, você não vai quebrar, você não vai estourar sua conta se você operar, você não vai falir. Se você... Cara, você não vai destruir sua vida se você operar com 6 contratos. Uma técnica bem feita e seguindo o seu plano. Então, assim, eu acho que de 1 a 2 anos é um tempo bem razoável. Um primeiro ano, eu acho que assim, você tem que ficar pelo menos um ano para realmente estar bem afiado tecnicamente, né? E aí é muito de cada um, porque você tem que passar por umas etapas emocionais também, né? Então, assim, eu acho que técnica é indiscutível. Toda técnica demora um tempo. Eu penso, você tem que fazer, por exemplo, se a pessoa der a sorte, né? Caiu na sua mentoria direto, beleza. Vai fazer, precisa de pelo menos 6 meses, pelo menos, Sim. né? E depois para realmente ter a prática, ter o emocional ali, calejado para fazer o negócio. Eu acho que menos de um ano é muito difícil. Eu acho que é perto de 2. Eu acho que é perto de 2. Não precisando passar pela fase 2 que você vai perder um capital absurdo que é desnecessário. Não tem necessidade disso. Se Interessante, alguém disser que é normal perder rios de dinheiro, não é para aprender. Não precisa pagar tão caro. interessante. Cara, paga um bom curso, paga uma boa mentoria, paga masterclass. É mais importante você pagar isso e começar lá com um contrato, 2 contratos, do que você querer começar com um dinheiro X sem estudar, e você vai perder tudo. Não tem, cedo ou tarde você vai perder. Sem técnica, você vai Interessante, perder. interessante, né, pessoal? Porque eu revelei aqui há pouco tempo, várias pessoas me perguntaram, Sena, quanto tempo você demorou para ser consistente, que é o que você falou, Lu, da fase 6, né, onde que estão os profissionais do mercado? Eu disse 10 anos aqui. Demorei 10 anos. Sim. Né? Então, assim, a queda minha foi muito vertiginosa, mas ela não foi rápida, ela foi vertiginosa, mas ela foi relativamente lenta. Só que ela foi vertiginosa porque ela demorou muito tempo. Né? Então eu caí muito tempo, eu aceitei cair por muito tempo até ficar estável. Na estabilização, a estabilização demorou para mim, no meu caso também demorou muito tempo também, para depois então eu conseguir estabilizar e aí me tornar um profissional. Então isso foram uns 10 anos. Né? E você está falando aí que foi muito menos do que isso. Né? E eu falo sempre para o pessoal que Então, né? agora Eu é, tive bons professores, né? bons professores. Pois o nível de informação que você tem hoje, todo mundo tem hoje, é muito maior do que eu tive na minha época. Né? O problema hoje é o seguinte, como tem tanta informação, também tem muita desinformação. Então, assim, tem os dois lados da moeda. Na minha época, tinha pouca informação. Tá? Então, a gente fazia muita coisa sem saber o que estava fazendo e isso gerava loss. Hoje, você tem muita informação, só que você também tem muita desinformação, coisa que não tinha tanto no passado. Então, assim, realmente hoje você consegue subir mais rápido, tá? Você consegue subir mais rápido se você também encontrar as pessoas certas para ajudar você, tá? E no passado era mais difícil você encontrar uma pessoa certa. Tá? Eu demorei muito tempo, só do método Oliver eu demorei quase 8 anos, entre 7 e 8 anos, para localizar o método Oliver, que é o método que eu mexo hoje, quer dizer, 7, 8 anos perdidos, porque eu operava com análise técnica clássica que definitivamente não funcionou para mim. Né? Então, assim, eu fiquei muito tempo sem nada. Né? E eu aceitei ficar perdendo muito. Né? Então, demorei muito, 10 anos. Você está falando 2 anos e meio. Mas vamos colocar 3, né, Lu? 3, né? 3, mais ou menos. E aí, realmente, você começou as coisas aí acontecerem. E principalmente aí depois da mentoria, eu fico muito feliz de você ter falado isso, porque eu sei que eu ajudei demais. E eu sei que teve gente que ficou impressionado com a diferença entre a mentoria e depois da mentoria, né? Até gente E, ó, próprio... eu vou dizer uma coisa, que assim, às vezes a gente, depende do que a gente passa na vida, né? A gente às vezes tem momentos mais difíceis, assim. Então eu precisei ficar um tempo afastado do mercado, porque meu marido teve um problema seríssimo de saúde no Covid, e eu fiquei um tempo sem operar. E aí,
para voltar, eu tive certas barreiras, assim, emocionais e técnicas, porque você fica um tempo fora, tecnicamente você fica mais travado, né? Você não acompanhou, né, as mudancinhas ali que vão acontecendo, as nuances que vão acontecendo. E aí, assim, nesse ponto, aí o que aconteceu? Eu voltei um tempo para Masterclass, não sei se você lembra, eu voltei um tempo para Masterclass, porque assim, a questão de comunidade, né, é importante também para quem é trader e não está num bom momento, porque você divide a angústia de um dia ruim, você divide alguma coisa técnica que está te pegando, você, né, absorve muita coisa, assim, você ter referências ali na hora que você está operando é uma coisa que traz muita segurança, muito alívio, dividir isso. Eu acho que é bem legal. Então, assim, eu precisei disso, né, por conta desse problema aí pessoal, e também foi ótimo, foi muito bom, né, ter participado, porque é difícil você fazer tudo sozinha, é difícil ser trader, gente, né, é difícil você estar aqui no seu mundo aí sem esse senso de comunidade, de pessoas com quem você realmente pode dividir aquilo que você, né, tá fazendo, onde você está tendo dificuldade. Eu acho que nesse aspecto também Com certeza, Lu. Você falou que tem para compartilhar com o pessoal aí uma planilha, isso. tá? Pode ter a planilha ali. Você pode. O pessoal, a Lu, vocês estão vendo o Instagram dela aí, né? Não sei como vocês estão vendo o Instagram dela, ou se vocês não verem, acabar não vendo o Instagram dela, pode perguntar para mim. Aí, Ela pode fornecer para vocês de gestão de risco, de controle de risco, que muita gente me pede. Eu não tenho tempo de fazer a planilha, eu explico, né? Mas a Lu mexe com isso, ela é economista, mexe com isso, organiza as finanças aí da família, né? Então ela tem mais expertise aí para deixar isso para vocês. E as pessoas estão entrando aí, o pessoal acha que está muito tímido para fazer perguntas, e o pessoal faz muita pergunta para mim, mas não faz perguntas aí, né, pessoal? E vocês podem aproveitar a Lu ao vivo aí para fazer perguntas. Ela pode até ter mais experiência na gestão de risco para trade do que eu, né? Porque é uma pessoa da área, né? Até agora tem certificado aí, e ela pode explicar mais para vocês essa gestão de organização até das suas finanças pessoais aí como day trader, né? Quem perdeu o início do vídeo, volta, depois que eu encerrar esse vídeo, volta no início do vídeo, porque a Lu já compartilhou informações super importantes, achei muito legal, até de informações até que eu não me atinava, não me achava aí... Nunca tinha pensado a respeito, algumas informações interessantes que ela passou aqui, acho muito legal. Aí vocês têm um tempinho, nós estamos, tem uns 10 minutos ainda de live aí, tá? Para vocês fazerem as perguntas. Deixa eu te fazer mais uma pergunta, Lu. É, e quando acontecia assim de grandes lucros, o que você vê? Você me falou muita coisa de grandes perdas. E a questão de grandes lucros, quando você tirava lucros inesperados no day trade, é importante saber o que fazer com isso também, porque senão isso acaba voltando para o bolo, né? E acaba você perdendo esse dinheiro. Como é que você vê isso? Você já fez viagens com isso, inclusive, né? sim. Mas conta aí. Ó, claro, às vezes é importante a gente se recompensar, né? Se permitir coisas diferentes. Então, por exemplo, quando às vezes eu batia a meta vários dias seguidos, por exemplo, uma coisa que eu leio, assim, que eu fazia, tipo, ai, chamar meu marido para jantar. Falei, cara, vamos jantar hoje, é que eu vou pagar, porque, nossa, tô legal, tô legal, tô feliz. Você se dar essas recompensas também é um reforço positivo que você tá, né, fazendo um bom trabalho, mas já, assim, já teve situações de ser um lucro maior que deu para fazer, tipo, uma viagem bacana, coisinhas assim mais legais. O meu marido também gosta de operar dólar, ele adora, então ele mesmo já conseguiu fazer umas coisas bem bacanas, tipo, a gente viajou para fora, e ele, né, foi assim, né, que, a gente só viajou porque ganhou esse dinheiro. Mas, tipo, é um dinheiro que, assim, pô, você vai viajar e você gasta com outro gosto, né? Tem um gostinho especial. Então, assim, e das coisas assim materiais que eu olho que eu falo assim, não, eu consegui fazer isso, né, com o day trade,
pô, é muito recompensador. Mas, por exemplo, dinheiro que eu ganhei fazendo swing trade com índice, no mini índice, nas mínimas lá no auge da pandemia. Aí eu botei todo o dinheiro em previdência privada, por exemplo. Comecei a fazer previdência privada. Eu acho assim, a gente tem que ter a cabeça no lugar. Primeiro, você não sabe por quanto tempo você vai ter o gás aí para trabalhar com isso, né? E segundo, o mercado pode ver. Enfim, a gente tem que pensar no futuro. Eu acho que hoje eu tô atuando como planejadora financeira e, assim, a gente tem que pensar no futuro, né? Então, eu tive essa oportunidade de pegar alguns dinheiros extras, assim, que eu não estava contando e já estava ciente de que eu não ia dobrar minha mão, né? Agora, uma outra coisa importante, de repente, para quem está começando e não tem muito capital guardado para outras coisas, né? Não tem outros investimentos, só está lá começando mesmo, né? Não é uma pessoa que, nossa, eu tenho X dinheiros guardados, mas eu separei uma parte para fazer day trade. Você conseguiu ter lucro, você tem lá a caixa dos 10 mil, vamos voltar lá para o começo da aula. Você começou a ter um lucro, se você tem, assim, não tem tanta disponibilidade financeira, uma coisa muito interessante, é você forma uma segunda caixa de capital. É um colchão extra para te dar mais tranquilidade para operar. Quanto mais, assim, quanto menos você depender daqueles 10 mil que está lá para você fazer o seu trabalho, né? Se for esse seu único trabalho, quanto menos dependência tiver daquilo, mais tranquilidade você vai ter para operar tecnicamente do jeito correto, né? Então, assim, talvez também criar uma segunda caixa, dependendo da sua disponibilidade aí, né, de grana, e deixar em outro lugar também, deixa no banco, deixa no bancão lá, não deixa na corretora, deixa lá reservado. Você sabe que a hora assim, pô, eu vou entrar se der stop, não sei o que, bom, mas tá bom, se der muito errado minha vida, eu perder os 10 pau que eu pus aqui pro day trade, eu tenho uma segunda vida lá, um bônus lá, eu tenho uma segunda chance, entende? Isso dá um conforto emocional também, que eu acho que é bem válido também. É legal. Isso é importante, essa questão da caixa, e é importante aí. Então o dinheiro, você teve você utilizou dois destinos para o seu dinheiro maior que você ganhou no day trade. Um, você utilizou para recompensa pessoal. Então você Sim, viajou, ou você comprou, você trocou de carro, coisas minhas, várias, coisas, coisa. assim, coisas que eu E o fiz pra outro mim, sabe? pediu, entendi. E o outro você colocou a previdência privada. Né? Mas faltou só uma coisinha que eu gostaria de saber aí, o pessoal também com certeza quer saber. É, quando que você aumenta. Você falou no início que você chegou numa mão. Você aumentou sua mão, mas você chegou num ponto e falou assim: bom, essa mão aí, para mim, passou dessa mão aí, já não é mais confortável. Você se estabilizou nessa mão. Mas antes de você se estabilizar numa certa mão, você aumentou a mão. Quando que você aumentou a mão? Ah, tá. Então, primeiro, assim, vamos voltar do começo. Eu aumentei a minha mão algumas vezes antes de ter consistência, Sim. né? Então, assim, óbvio que naquela fase da queda vertiginosa lá. Mas, quando eu comecei a operar o método, eu não demorei muito para aumentar. Eu acho que depois que eu comecei, vamos dizer, acabei a mentoria, eu fui para uma mão X, eu dobrei essa mão. E daí, quando eu fui tentar aumentar de novo, não deu. Acho que coisa assim, não deu porque eu percebi que na hora que eu. Aí, naquela hora, minha mão suava e eu não conseguia pôr a técnica em prática. Então, assim, eu acho que entre terminar as mentorias e estar na Masterclass, eu acho que esse processo aí, tipo, dobrei e voltei, acho que ele demorou uns 8 meses, mais ou menos. Legal, isso é importante saber. Não, Então, não, entendi. é bom que não seja muito lento, mas não pode ser muito rápido. Entendi. Então você entrou na mentoria com X, normalmente você terminou a mentoria, operou com X e demorou uns 8 meses para dobrar a mão. E aí você quis dobrar mais ainda a mão, quer dizer, E você aí não. teria você quadruplicaria a mão, Isso. por exemplo, e Era. aí dava mais, não era para você. Não. Aí você foi e ficou no dobro só da mão. Isso. E pisou nessa mão, quer dizer, você Isso. conheceu, você conheceu o Sim, seu limite. sim, Isso confortavelmente. isso. Informação interessante, pessoal. Olha lá, uns 8 meses é o que eu falo com vocês. Isso aí é a experiência de uma trader real, É, né? Não é aquela bobagem que a gente vê ali que ela mesmo falou assim:
eu vou dobrar, aí dobra amanhã, aí triplica no dia seguinte, na semana seguinte. Lógico que não vai funcionar. Então, assim, aí eu fui de 1.000 a 100 mil em 3 meses. Isso não existe. Não existe. Isso não existe, sabe, pessoal? Então, assim, vamos cair na real, né? Dá para ficar bem legal? Dá. Dá para multiplicar a conta? Dá. Mas esse negócio de 1.000 a 100 mil em 3 meses, por exemplo, mesmo se for um, não vai funcionar. Não é assim que Nunca. funciona. Né? Então, olha a experiência de uma trader real. Até porque você precisa de tempo para fixar a técnica e todos os filtros na sua mente. Você não vai fazer isso em um mês, em 2 meses, gente, não vai. Olha o conteúdo. Sim, mesmo que você tenha a sorte, né, vai lá estudar um método específico que, assim, por exemplo, né, o método que a gente estuda com cena. Você estuda aquele método. É muito conhecimento. É muito conhecimento para você sentar lá e colocar em prática. Você não vai ter essa condição em 2 meses, em 3 meses. Assim como você não vai ter condição de lidar com a parte emocional em 2 meses, em 3. Isso não existe, gente. Não existe. Você colocar lá R$ 500 em risco e no dia seguinte você colocar R$ 3.000 em risco, o seu operacional vai mudar se você não estiver preparado para isso. E você precisa de tempo. Perfeito. Precisa de tempo. Eu gostei muito dessa ideia, Lu, porque eu gostei muito dessa ideia, porque eu falo que você deve fazer essa mudança aí de capital, né, aumentar só com 6 meses, né? É o que eu falo até na apostila isso, né? E você Uhum, falou que você fez isso com 8, tá? Quer dizer, é um número interessante para vocês uhum, aí, e vai assistir ainda esse vídeo, quer dizer, um número super interessante, né? uhum. 8 meses dobrou. Aí quis aumentar, dobrar mais ainda, quer dizer, dobrar o que já estava dobrado. Aí percebeu que não era para você. E aí retornou e ficou só no dobro. Quer dizer, informação super interessante, Lu. Realmente, pessoal, realmente a Lu aqui passou informações super interessantes. Eu tenho certeza que ela tem muito mais informações aí para passar para vocês, mas obviamente não vou tomar o tempo dela, senão nós vamos ficar a noite toda aqui, né? Então, Ótimo. assim, o pessoal está mais quieto aí, mas depois eu tenho certeza que as perguntas vão cair em cima de mim, né? Então, aí, o pessoal, a Lu tá conosco aí, ela é economista e tal, já foi minha aluna, tá? E ela vai estar disponível aí, ela vai fornecer para quem mandar um oi no direct dela, pode mandar um oi no direct dela, tá? Ela vai fornecer uma planilha de gestão de risco aí para vocês, que ela falou que está pronta aí para vocês. Isso pode ajudar, uma gestão de capital aí para vocês, né? Eu acho muito importante essas coisas aí de uma forma para vocês aí entenderem mais. Eu acho sensacional, né? Inclusive pode passar para mim também que eu quero Eu ver. faço, com certeza. Também. Ela é bem sistematizadíssima para você sair do simulador até, né, Legal? o que você está desenvolvendo em cada etapa, né? Porque Eu acho vai interessante ser bem legal. gravado, pessoal. Tomara, pelo amor de Deus, que esse vídeo fique gravado aqui no Instagram. Pelo amor de Deus, no Instagram, me ajuda aí, tá? Me ajuda. Ô, Rafael, beleza, meu cara? Para vocês assistirem aí esse vídeo. O vídeo ficou realmente sensacional com a Lu. Entrevista muito didática. Achei muito bom. Ai, que Para bom. falar outras coisas aqui, mas não dá tempo de falar tudo. Eu acho que nesse norte que nós fomos é de grande valia para todos. Isso aí, Rafael. Então, assim, Lu, muito obrigado pela Obrigada a presença de vocês. você. Eu que Talvez, agradeço. talvez aí eu não sei, talvez o pessoal queira você novamente. Mais para frente, daqui a uns 6 meses, a gente volta aí a conversar, tá? Vai ser um prazer. E talvez possa falar tudo o resto que você pretendeu falar aí. Mas eu agradeço muito Legal. pela presença, agradeço a presença de vocês, pessoal. Depois assistam esse vídeo, se ficar gravado. Vai ficar assim. Tenho fé aí. Tomara. Tá bom, pessoal? Obrigado pela presença de vocês. E todos que estão presentes aí na Masterclass, amanhã estamos juntos na Masterclass. Lu, muito obrigado novamente, a gente vai se falando. Obrigada a você. Obrigado. Obrigada. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.